Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tarefas em uma RTOS. Ou, na verdade, a gente vai elucidar o que é uma tarefa, né? Na aula passada, a gente falou que ficava sobre a responsabilidade do desenvolvedor dividir os sistemas em tarefas. E falou bastante tarefa, 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 né? Então, o que é, de fato, essa tarefa que permite que a gente crie um sistema multitarefas, ou executar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Bom, uma tarefa, ela tem como função executar uma ação através de uma sequência de instruções, né? Então, uma tarefa, no final das contas, para um sistema operacional em tempo real, é uma sequência de código. A principal característica da tarefa é que ela é uma entidade também para o sistema operacional que pode ser executada concorrentemente, né? Então a gente pode dizer, de maneira simplista, que a tarefa é um programa simples que pensa que possui o processador somente para ela, né? Mas o mais importante é tentar dar o contexto depois entre tarefa e thread, que o thread é um conceito mais conhecido da computação. Bom, essa tarefa, por ela ser uma unidade de concorrência, ela tem estados bem definidos, né? Ela pode estar inativa, ela pode estar pronta para executar, executando, em espera ou bloqueada por uma interrupção, né? Então, o que é uma tarefa inativa? É uma tarefa que o código está disponível no sistema, mas ela não foi de fato instalada ou criada, como foi dito aqui nessa imagem. Uma tarefa pronta para execução é aquela tarefa que está esperando o processador para poder realizar uh, as suas instruções, né? Uma tarefa em execução é a tarefa que está atualmente sendo executada pelo processador. E nesse momento, se ela for a tarefa de maior prioridade, ela só pode ser bloqueada por uma interrupção. Então, se ocorre um evento assíncrono da interrupção, o código vai ir para uma rotina de serviço dessa interrupção e depois retorna para a tarefa. E um outro estado da tarefa que ela pode ser colocada é estar em espera, né? Ela pode estar suspensa esperando um semáforo abrir, esperando um tempo passar, esperando chegar um dado a uma fila, então ela pode estar suspensa, né? Então em espera. Ela pode sair desse ponto de espera pela entrega da fila, do dado à fila, por uma ativação do semáforo, por uma marca de tempo, uma interrupção de tempo, e dela passa a estar pronta para execução, né? Ela não ganha imediatamente o processador, ou ela pode, inclusive, ser deletada, né, apagada e ser colocada no estado inativo novamente. Isso é chamado ciclo de vida das tarefas e ele é similar a um ciclo de vida de uma thread, né? Então eu coloquei ali uma interrogação tarefa e thread, né? Qual que é a diferença entre uma e outra? Isso depende muito da literatura e se a gente entender o que é o conceito bem definido de thread, talvez a gente consiga fazer o paralelo para tarefas, né? Em algumas literaturas, tarefa e thread têm o mesmo conceito, né? Então, que representam uma sequência de instruções executadas em paralelo com outras instruções, né? Então, para entender melhor um pouco o conceito de thread, a gente vai introduzir o conceito de processo, né? Tudo isso está ligado a sistemas operacionais modernos. Então, em alguns sistemas operacionais tradicionais ou mais antigos, eu tinha um processo atribuído a uma única thread, né? No entanto, na medida que a computação evoluiu, a gente tem muito processamento paralelo hoje em dia, principalmente quando eu tenho processamento vetorial num jogo de computador, por exemplo, né? O processamento de imagem é possível se utilizar processamento paralelo e até um compilador, por exemplo, pode usar múltiplas threads para executar a compilação. O GCC faz isso. Então, nos sistemas modernos, um processo pode agrupar mais de uma thread, né? Ele pode ter uma thread ou mais threads, mas o processo sempre tem pelo menos uma thread, né? Então,
Ou eu vou ter uma thread por processo, ou eu vou ter múltiplas threads em um processo. Então, isso é teoria básica aí de ciência da computação. Então, para entender o que é o processo, a gente pode usar esse conceito de que o processo é um agrupamento de recursos. Então, quando eu pego um sistema operacional de alto nível, que nem Windows e Linux, numa arquitetura mais avançada, eu tenho uma unidade que gerencia a memória, a MMU, a unidade de gerenciamento da memória. Então, para um processo acessar uma região de memória, ela tem que solicitar a MMU. Então, o processo agrega ou traz para o uso das threads uma região da memória. Então, o que mais que eu posso dizer que um processo pode agrupar? Então, arquivos abertos, processos filhos, todos podem estar agrupados em um processo. Então, o processo ele não tem código em si. Ele é simplesmente uma unidade de agrupamento de recursos. O código sendo executado é a thread. Então, a thread é o fluxo de execução do processo. E ele pode ser uma, duas, três, quantas forem as threads associadas a esse processo. Como a thread é a que de fato está em execução no processador, é ela que tem um contador de programa que aponta para onde o código está sendo executado. É ela que está usando os registradores do processador. É ela que está usando a pilha. É a thread. Então, a thread é o fluxo de execução do código. Certo? Então, os processos, eles agrupam recursos. As threads, elas servem para ser escalonadas na CPU. Então, se eu tiver um processo com 3 threads num único processador, essas 3 threads vão concorrer para esse processador. No entanto, se eu tiver um processador com 4 núcleos e eu estiver executando esse processo, eu posso direcionar uma thread a cada processador e eu vou ter processamento concorrente real, para quando eu tiver múltiplos core. Então, eu posso dizer também que múltiplas threads pertencentes a um único processo em execução é análogo a ter múltiplos processos de execução com uma thread. Então, se eu tiver, por exemplo, um processador com 3 cores, cada thread pode ser direcionada a um core se eu tiver um processo só, ou eu posso ter cada uma dessas threads de cada processo individual que é atribuída a um núcleo também, a um core. Então, eu posso dizer que isso é análogo. Como é o processo que agrupa os recursos e que solicita a memória, então o processo é quem solicita a memória para as threads. Então as threads compartilham o mesmo espaço de endereçamento do processo, porque é o processo que fez o agrupamento dessa memória para ser utilizada pelas threads. E qualquer outro recurso agrupado pelo processo. Já os processos, eles compartilham recursos como a memória, Então, vários processos podem fazer acesso à memória, mas na hora que um processo aloca uma região da memória, o outro processo não vai usar essa mesma região da memória. E periféricos. Uma impressora pode ser compartilhada por processos, espaço de armazenamento como um disco rígido pode ser compartilhado por processos. Agora as threads não, as threads compartilham os recursos que foram adquiridos pelo processo. Então essa é a ideia de um sistema de alto nível. Mas o RTOS, a gente até comentou um pouco sobre isso, ele não é um sistema de alto nível. E nem a gente costuma chamar o fluxo de execução como thread, mas como tarefas. Então, o que é de fato uma tarefa? Em código, pessoal, uma tarefa nada mais é do que uma função que tem um laço infinito.
Se a gente for a fundo, o main do nosso sistema embarcado, ele também é uma função, né? Então eu posso dizer que uma tarefa é como se fosse o main do meu sistema, que trabalha com laço infinito, com a diferença que quando eu tenho um sistema operacional, eu posso ter várias dessas tarefas, como se fossem vários mains. Ou seja, eu tenho um background virtual no meu sistema. Por que virtual? Porque eu não tenho um só background. Eu tenho N backgrounds para um foreground só. Eu só tenho um sistema de interrupções, mas eu tenho vários laços infinitos, que são as tarefas. Então, para uma tarefa funcionar dessa forma, pelo menos, ou principalmente no conceito de um sistema preemptivo, que são os mais utilizados hoje, a tarefa precisa de um bloco de controle. Então, o que vai ter nesse bloco de controle? Eu vou ter um identificador, o nome da tarefa. Eu vou ter um ponteiro de pilha para a pilha da tarefa. Eu vou ter prioridades, se o sistema for dirigido a prioridades, entre outras informações. Então, notem que num sistema preemptivo, cada tarefa tem uma pilha, né? Como está representado nessa figura. No entanto, notem que no bloco de controle de tarefa eu não tenho a pilha inteira. Eu só tenho um ponteiro para o local em que está o stack pointer dessa tarefa, né? E na hora que a tarefa recebe o processador, em geral, as informações da pilha são deslocadas para os registradores do processador. E quando a tarefa desiste do processador ou o processador lhe é tomado, as informações dos registradores são guardadas na pilha dessa tarefa, né? Então, esse bloco de controle de tarefa é que torna a tarefa uma entidade que o sistema operacional pode executar concorrentemente. Porque esse bloco de controle de tarefa e mais a pilha permite que eu possa suspender e voltar a executar as tarefas a qualquer momento. E esse conceito, pessoal, é praticamente o conceito de thread no sistema de alto nível. Então, eu posso dizer sim que uma tarefa equivale a uma thread. Bom, então, geralmente em um RTOS, cada tarefa possui um contexto. Quando eu falar contexto, eu vou estar falando que ela tem uma pilha própria, um stack próprio, né? E o mais parecido com o que eu poderia me referenciar a threads aqui são corrotinas. Peraí, professor, mas o senhor disse que tarefa e thread pode ser a mesma coisa, né? Até com certeza são a mesma coisa. Mas notem que o que uma tarefa tem de recurso atribuído assim num RTOS? Simplesmente somente a pilha. Então, de certa maneira, para o RTOS, a tarefa é um processo, né? Espero que isso não complique muito a cabeça de vocês. Porque, na verdade, ele agrega uma região de memória, que é a pilha. Só que o que fica meio escondido lá no esquema de processo thread é que a thread tem pilha também, né? Então, task e thread são a mesma coisa, né? Mas no RTOS eu não tenho processo. E se eu não tenho processo, a entidade maior do meu sistema são as tarefas. E as tarefas alocam pilha, que é o que está escrito aqui, né? Então, o mais parecido que eu teria num RTOS com threads são as corrotinas. Porque as corrotinas elas vão compartilhar esse contexto, ou seja, a pilha de uma tarefa. É uma espécie de código concorrente, né? É um código concorrente que, na verdade, não tem nenhum recurso próprio. O recurso que ele vai usar é a pilha da tarefa, né? Então, corrotinas não são threads, mas elas são semelhantes às threads para um sistema de alto nível, mas agora para o RTOS. Inclusive, é mais comum no RTOS que eu nem utilize as corrotinas, né? Mais comum que você utilize somente tarefas
E essas tarefas, na verdade, são threads porque elas são as que concorrem pelo processador, né? Então, pode parecer um pouco confuso esses conceitos, né? Mas eu acho importante introduzir a corrotina quando eu introduzo a tarefa também, né? Então, a tarefa concorre pelo processador, assim como a thread concorre pelo processador, né? E as corrotinas concorrem pelo processador que a tarefa consegue ter pela sua prioridade, né? Então, elas vão usar a pilha da tarefa e o processador que lhe for dado, a quantidade de processamento que lhe for dada quando a tarefa estiver em execução, né? Então, normalmente, tarefas são controladas pelo sistema operacional, né? E elas utilizam os serviços do sistema para se comunicar. Então, eu vou enviar uma fila do sistema para enviar um dado de uma tarefa para outra, né? Já as corrotinas, elas são controladas pelo próprio desenvolvedor do sistema e se comunicam facilmente porque elas estão na mesma região de memória, elas têm a mesma pilha, né? Agora, eu não posso comunicar tarefas facilmente também? Até posso, porque num sistema de tempo real, eu não tenho a MMU que protege a memória. A memória global está disponível para qualquer tarefa, então tarefas podem compartilhar memória global. Só que esse compartilhamento tem que ser protegido e não é sincronizado, né? Então, embora as tarefas possam se comunicar facilmente, o ideal é que elas se comuniquem pelos serviços do sistema. Já as corrotinas, geralmente, elas não têm funcionalidade de comunicação. Então, elas se comunicam facilmente porque eu escrevo um código como se fosse um laço infinito, como se fosse uma máquina de estados, por exemplo, né? Então, fica mais fácil entender corrotinas quando a gente entende o conceito por trás das protothreads, que está em outra aula, né? Bom, qual que é o problema das corrotinas? Se eu utilizar um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, uma porta serial. Quando eu for utilizar uma porta serial, provavelmente eu vou usar um driver. Esse driver provavelmente usa serviços de comunicação do sistema operacional, que são os serviços que controlam o fluxo das tarefas. Se isso é verdade, se uma corrotina solicitar uma operação de entrada e saída, provavelmente ela vai usar esse driver. E se ela usar esse driver, ela pode suspender a tarefa inteira. Se ela suspender a tarefa inteira, todas as corrotinas que fazem parte ou estão associadas àquelas tarefas também param de executar, né? Então não é tão fácil de utilizar a corrotina, não é, justamente porque ela não tem essa característica de ser uma unidade de concorrência do RTOS. Ela é uma unidade de concorrência dentro da tarefa, né? Então, por causa disso, o uso da API do sistema pelas corrotinas se limita muito. Porque se eu começo a usar a API do sistema nas corrotinas, eu posso trancar todas as corrotinas. Então, eu tenho que ter um outro tipo de API para as corrotinas, que é o que existe nas protothreads, de forma que quando uma corrotina desistir por algum motivo do processador, que as outras corrotinas possam executar, né? Então, e o último problema é que uma corrotina sempre pode ser interrompida por uma tarefa. Então, a corrotina é a menor unidade de concorrência no RTOS e ela pode nem existir, porque a unidade real de concorrência do sistema é a tarefa. É a tarefa que tem um contexto e que pode ser interrompida, né? Bom, então, conforme apresentado, a tarefa é a unidade básica de atividade dentro do sistema operacional, né? É ela que vai executar algum código e é ela que pode ser interrompida e voltar a executar, né? Então, por isso, em um dado momento, a tarefa possui um estado interno bem definido, né? O que é esse estado interno? A posição do código que ela está executando, o conteúdo dos registradores do processador naquele dado momento,
o valor das suas variáveis, principalmente locais, porque são as variáveis que estão na pilha, né? Não diria arquivos que ela utiliza, porque isso aqui já é para um RTOS um pouco mais avançado. Mas essas três principais informações aqui, limitando a variáveis, com certeza pode ser dito como estado interno de uma tarefa, né? Esse estado se modifica conforme a execução da tarefa evolui, né? Então, o estado de uma tarefa em um determinado instante é determinado contexto. Então, se eu tirar um snapshot, eu tirar uma foto de como está o processador e a tarefa em um dado momento, essa foto é o contexto. Então, o que tem nos registradores, o que tem nas variáveis locais, né? Onde é que está o código que eu estou executando, esse é o contexto. É por isso que eu coloco aqui que uma parte do contexto de uma tarefa é o estado interno do processador durante a execução. Então, qual que é o valor do PC, para onde que está apontando o stack pointer e o que conteúdo eu tenho nos registradores de propósito geral, né? Então, quando eu vou implementar uma tarefa, ou vou criar um sistema que precisa instalar uma tarefa, eu preciso conhecer os registradores de um processador. Então, porque esse é grande parte do contexto do processador. Então, eu preciso saber que um ARM tem do registrador R0 ao R12 e que ele tem 2 stack pointers, ele já é preparado para sistema operacional, um link register e um PC. E tudo isso precisa ser salvo no contexto de uma tarefa quando ela deixa de ser executada, né? Existem processadores que não têm registradores de propósito geral, eles têm registradores de dados e registradores de endereços. Então, o contexto desse processador, que é um Codefire, é um pouquinho diferente do contexto de um ARM, apesar dele ter 2 stack pointers e ter o PC que nem o ARM, mas os registradores não são os mesmos. Então, instalar a tarefa no Codefire é diferente de instalar uma tarefa no ARM, e o tamanho do contexto também é diferente. E se eu pegar um processador simples, como o HCS08, um processador antigo, clássico CISC, né, o contexto é menor ainda. Então aqui eu tenho simplesmente um acumulador e um registrador de índice HX, depois eu tenho stack pointer, registrador de status e PC e acabou. São esses os registradores do contexto do processador. Então eu posso dizer que um CISC geralmente, no seu conceito mais básico, né, tem um contexto menor a ser salvo, né? E se eu pegar um processador um pouco mais avançado, que é o ARM Cortex R4, o contexto também cresce. Isso é natural. De quanto maior, mais complexo é e quanto mais novo é o processador, provavelmente o seu contexto também é um pouco maior, né? Então, cada tarefa ela possui um descritor, que é uma estrutura de dados que a representa no núcleo, né? Então, como que o núcleo do sistema operacional enxerga essa tarefa? E essa estrutura de dados, a gente já viu, é o bloco de controle de tarefas, ou é muito mais conhecido por TCB, que é o seu termo em inglês, que é o Task Control Block. Então, o que tem geralmente num TCB? O que tem dentro dessa estrutura de dados? Geralmente, ela tem um identificador da tarefa, né, que pode ser um número inteiro, pode ser um apontador, pode ser uma referência, né, pode ser um nome, né, o estado da tarefa, se ela foi só criada e nunca executou, se ela está pronta, se ela está executando, se ela está suspensa, né. A localização da pilha da tarefa, né, pelo stack pointer. Então, o TCB não contém a pilha, ele contém o apontador de pilha. E às vezes ele contém o início e o final da pilha para o sistema verificar se não ocorreu o estouro de pilha, né. Lista de áreas de memória usadas no caso de existir uma MP1, então uma unidade de proteção de memória. Já falo um pouquinho sobre isso quando eu falar do TCB do FreeRTOS. Em alguns sistemas, lista de arquivos abertos. Daí a tarefa começa a ficar parecida com um processo, mas isso é bem raro em RTOS, e o mais comum é que ela não tenha essas listas aqui. No máximo, eu vou ter uma lista de memória usada, né? Assim como informações para o gerenciamento da tarefa, como a prioridade da tarefa. Muito raro também data de início da tarefa, muito raro em RTOS proprietário, porque geralmente
Um RTOS é para um sistema embarcado que não tem usuário, né? Mas com certeza a prioridade geralmente é uma informação que contém TCBs. Se eu pegar o sistema BRTOS, que é um dos sistemas base do nosso livro-texto, que é um sistema desenvolvido por mim e pelo professor Barrichello, né? Eu tenho um contexto bem simples. O BRTOS, no seu contexto, tem um nome da tarefa, tem onde inicia a pilha do processo, aonde está apontando a pilha do processo, o tempo de espera quando se usar um tipo de delay ou timeout no sistema, o estado atual da tarefa, se ela estiver suspensa, o motivo da suspensão, a prioridade da tarefa e ponteiros para estruturas de contexto que são utilizadas para caminhar pelas listas de TCBs do sistema, né? Então, o BRTOS originalmente, inclusive, nem usava listas encadeadas, né? E por isso, geralmente, a alocação de memória para contexto no BRTOS é definida em tempo de projeto e por isso o contexto originalmente é organizado por vetores, né? Já aqui eu tenho o exemplo do TCB do FreeRTOS, né? Não está tão interessante essa seta aqui, na verdade, porque o TCB do FreeRTOS é esse aqui, né? Então aqui eu tenho o ponteiro para onde está o código, né, onde inicia a tarefa, o nome da tarefa, a profundidade da pilha, né, do stack do processo, ou seja, o tamanho da pilha, né? Parâmetros, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Prioridade, o BRTOS também tem parâmetros hoje. Prioridade, aqui é o tamanho da pilha, aqui é onde a pilha está, e regiões de memória protegida. Então, o FreeRTOS, nas suas versões mais novas, ele já suporta MPU, né? Então, essas regiões de memória protegida, anotem aqui, ó, nada mais são do que o endereço, um tamanho em bytes e parâmetros. Para que serve isso? Existem processadores que têm essa unidade de proteção da memória e quando você instancia uma tarefa, quando você entrega o processador para uma tarefa, a MPU configura regiões de memória que essa tarefa pode ler, que ela pode executar, que ela pode escrever, né? E essa informação do que ela pode fazer com essa região vai nos parâmetros. E o endereço da região de memória que ela pode acessar e o tamanho vai nessa estrutura aqui também. Então essa estrutura aqui é usada para que o FreeRTOS configure a MPU a cada troca de tarefa. Isso faz com que uma tarefa não consiga escrever a memória alocada por uma outra tarefa. Então, essa é uma forma de proteger o sistema. Se eu pegar o MicroCOS 2, que é um sistema que também foi muito popular, eu tenho uma TCB parecida, o Stack Pointer, eu tenho aqui os ponteiros para listas encadeadas, eu tenho o delay para espera de tempo, a prioridade, e isso aqui é usado pelo escalador do MicroCOS 2. Na medida que o RTOS fica mais complexo, o seu TCB pode aumentar bastante. Então, o MicroCOS 3, o seu TCB é desse tamanho. Então, tem muito mais informação no TCB. Então, o TCB varia muito com o sistema e existe sistemas com TCBs pequenos e sistemas com TCBs grandes. Qual que é o problema de um TCB grande? Tudo isso é memória que tem que ser alocada quando você cria a tarefa, e quanto menor for o bloco de controle de tarefa, menos memória eu vou utilizar para alocar essa tarefa, quando eu for instanciando novas tarefas, né? Então, dentro do núcleo do sistema operacional, esses descritores de tarefas, né, que são os TCBs, são organizados em listas ou vetores, né? Então, tem sistema que organiza em vetor, tem sistema que organiza em lista, né? Eu diria que os mais novos todos organizam em listas, né? Então, lista de tarefas prontas, lista de tarefas aguardando
eu diria tempo, não disco rígido, lista de tarefa aguardando um semáforo, listas encadeadas. E essas listas são listas de TCBs. Então, na próxima aula, nós vamos começar a entender como que se implementa uma tarefa, como que eu instalo uma tarefa, e daí esses conceitos de contexto e escalonamento de tarefas vão começar a ficar mais transparentes, né? Por enquanto, as tarefas ainda são um conceito. Quando a gente aprender a instalar uma tarefa, a gente vai entender exatamente o que é contexto. Quando nós criarmos um escalonador, a gente vai entender como que essas tarefas podem ser cambiadas ou trocadas a todo momento pelo sistema operacional. As informações dessas aulas, elas estão em parte no capítulo 2 do nosso livro-texto, né? Então, uma parte bem introdutória de tarefas a gente encontra no capítulo 2, e quando eu parto mais para a parte prática de como que eu gerencio e instalo tarefas, essas informações estão no capítulo 3 do nosso livro-texto. Então é isso, pessoal. Até a próxima.